Valorização de mais de 10% dos imóveis do BTLG11. É isso mesmo, o fundo de logística do BTG passou por uma reavaliação e foi muito relevante para o fundo, e isso naturalmente impacta no valor patrimonial dele. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês informações ali sobre o relatório gerencial, além dessa atualização imóvel por imóvel. Se você gosta de fundos imobiliários e de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem um conteúdo de grande valor te ajudando a aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, vem aqui agora para a tela do computador para a gente ir na prática no relatório gerencial do BTLG11. Relatório esse de julho de 2024, turma. O fundo realmente deu uma melhorada nos relatórios, né? Trouxe mais informações, mais comunicação, mais transparência, além de um ponto muito importante. Ele deu uma reequilibrada aqui nesse, trouxe o fluxo normal de relatórios. Ele demorava muito, tinha um relatório antigo de 2 meses, 3 meses, e agora ele conseguiu equilibrar isso e ele já trouxe o relatório gerencial aqui de julho de 2024. Nesse relatório tem aqui o cabeçalho, falando algumas informações do fundo, tudo certinho, e tem as informações principais, fala do valor de mercado, fala do valor patrimonial, retorno nesses últimos 24 meses, que foi bem relevante, de 20%, rendimento que ele vem pagando 0,76 por cota, investidores, dividend yield, número de imóveis, só que tem negociação grande aí para sair, tá? Tem negociação grande aí que ele pode adquirir de 11 a 13 imóveis, o prazo médio de vencimento dos contratos, vacância financeira bem controlada em linha e área bruta alocada. Aqui ele traz agora mensagem aos investidores, né? Uma informação bem bacana, bem interessante para trazer comunicação junto aos cotistas. Ele informa que tem realmente feito um trabalho muito forte na gestão ativa, venda de imóveis, compra de imóveis, fala sobre o resultado do fundo, que foi de 0,76 por cota, fala também que nesse mês foi reconhecido uma despesa extraordinária, muito pequenininha ali, referente à venda do BTLG São Bernardo do Campo, tá? E ele comenta um pouco, né, na DRE, né, o demonstrativo de resultado de exercício, que teve ele de fato um resultado de 1,40 por cota, mas isso está relacionado ao quê? Ativos, né, que ele tem a receber aqui, a valores, né, parcelas em abertas que tem a receber aqui do BTLG São Bernardo do Campo, Ambev Santa Luzia e o BTLG Guarulhos, né? É um lucro projetado, para deixar isso bem claro junto com vocês. Fala aqui sobre alguns destaques nas seguintes movimentações, né, de imóveis em Extrema e Hortolândia, novas locações, naturalmente rescisões contratuais, movimentações, então é muito bacana trazer isso aqui, porque isso é uma transparência maior, junto aqui com a base de cotistas. Então o relatório do BTLG melhorou muito, turma. Não só ali realmente em velocidade de entrega, né, atualizar em tempo real, isso é muito importante, transparência, e ele deu uma melhorada também com algumas informações. Fala da vacância do fundo, a vacância do fundo que permanece ali próxima a 12%, principalmente pelos ativos aqui de Cabreúva e Jundiaí, então ele vem trazendo algumas informações. Além disso, uma coisa que muitas pessoas questionavam eram as posições em fundos imobiliários, né? São pouco relevantes, a gente está falando de muito pouco, né, dentro do portfólio do fundo, só que ele tinha algumas posições em fundos imobiliários. Ele informa aqui, né? Ele fala de uma posição mais recente no TRPL11, porque foi referente ali à troca de cotas, ele vendeu ativos para esse fundo, recebeu uma parte em cotas, normal, natural. Ele usa o Canip aqui para uma alocação tática, como se fosse um caixa de fato, tá? E aqui um ativo, né, que é o imóvel de Natura, né? Ele já tem essa posição há um tempinho aqui. É um fundo imobiliário que tem um ativo específico aqui, que é o imóvel alocado para Natura, desculpa, que é uma alocação aqui de um contrato atípico até 2034. Então tem mais informações, alguns pontos aqui, mas os pontos principais são o seguinte. Ele fala sobre a alocação de capital, né? Que ele está ali para realizar aquisição de 11 a 13 ativos, ali por um valor de 1,7 bi de reais, uma aquisição muito grande. Esses ativos são principalmente ali em São Paulo, principalmente no raio 60 km de São Paulo, e ele está com caixa hoje, turma, de 1,8 bi, tá? 1,8 bi, 40% hoje do portfólio do fundo BTLG11 está no caixa e está aguardando aqui essas movimentações. A gente está aguardando finalizar essas compras de ativo de 13 a 11 imóveis. Eu sei que é mais demorado, porque é um pacote muito grande, mas ele precisa acelerar isso porque o dinheiro está no caixa. O dinheiro está no caixa. Por mais que o caixa hoje esteja rendendo ok, bem, 10,5% de Selic, pagar imposto de renda ali vai para algo próximo ao 9%, 8,93% para ser mais exato, mas ele precisa alocar esse caixa aqui, tá? Então a gente está na expectativa aqui dessa nova alocação, dessa movimentação do BTLG11, porque esses recursos vieram da 13ª emissão de novas cotas e o fundo hoje, concluindo essa aquisição, deve ir para mais de 30 imóveis, vai aumentar ali a robustez, o tamanho, a diversificação e, naturalmente, vai pagar mais renda passiva com segurança, tá? Não é só sobre aumentar a renda passiva, é sobre manter com consistência e segurança. Fala um pouco da composição do resultado, é muito bacana ter essas informações, fala do histórico de resultados e previsibilidade futura, 0,74 para 0,78. Quem sabe que com essa nova aquisição ele aumenta aqui, quem sabe vai pagar uns 0,80, algo nesse sentido, mas isso aqui é a expectativa dele para esse segundo semestre, tá? De 2024. Tem um fluxo aqui de resultados, o que melhorou bastante essa DRE aqui, falando sobre as receitas, despesas, alguns pontos importantes. Aqui fala do prazo de vencimento dos contratos, não tem nada muito específico nesse ano de 2024, atenção apenas para 2025 que tem 14,
Mas assim, aumentando o tamanho do fundo, isso aqui tende a diminuir, tá? É o que eu falo, turma, ele está com 40% do caixa no portfólio. Ele adquirindo essa aquisição aqui, cara, vai mudar o fundo, vai trazer uma diferenciação e vai aumentar essa área bruta locável aqui para São Paulo. Hoje 85% deve ir a algo próximo a 90%. Então assim, essa nova aquisição que está ali engatilhada, meu amigo, de fato ali uma mudança bem grande do fundo. Então a gente tem que acompanhar como o fundo vai ficar pós essa nova aquisição. Fala um pouco sobre os inquilinos, setores, multas, tudo certinho, né? Fala que, inclusive, a maior parte dos contratos são típicos. Muitas pessoas questionam isso, mas é o seguinte, turma. Como é muito próximo a São Paulo, a gente está falando de inquilinos de primeira linha, tá? Normalmente, nesses imóveis ali em São Paulo, inquilinos de primeira linha, você tem contratos típicos. Por quê? Porque você consegue reajustar contrato de aluguel, ele é mais sensível ali ao momento, mas ele tem uma demanda maior, ele tem mais liquidez, tá? Tem 32% atípico? Tem, mas a maior parte aqui é típico, que é normal, natural. A vacância é bem controlada em 2%, e aqui que é a notícia mais importante, mais relevante, tá, turma? Que é o seguinte, reavaliação dos ativos. Em junho, os imóveis do BTLG11 foram reavaliados a valor justo, que é o valor patrimonial do fundo, com a valorização de 13,28% em relação ao mesmo período do ano anterior. 13,28%. Os imóveis adquiridos em dezembro de 2023 também foram reavaliados com a valorização de 9% em relação ao custo de aquisição. Então, foi uma valorização bem relevante, bem importante. Mas, após a reavaliação, a cota patrimonial fechou a R$ 103,92, com a valorização de 5,8% em comparação a junho de 2023. Aí você está se perguntando, Matheus, como assim? Você acabou de me falar que os imóveis aqui se valorizaram 13,28%. Os ativos aqui em 2023 que foram adquiridos recentemente, 9%. Por que a cota se valorizou aproximadamente 6%? Por um aspecto muito importante, turma, que é o seguinte. Hoje, o BTLG11 está com 40% dos recursos em caixa. 40% dos recursos em caixa da última emissão. Então, por conta disso, você tem uma proporcionalidade. O recurso em caixa, o dinheiro em caixa, não valorizou patrimonialmente. Deu uma travada nessa valorização dos ativos do seu portfólio. Então, é normal, é natural, faz parte, tá? Porque uma representatividade muito grande no caixa. Meu ponto é que eu falo para vocês. Aloca logo esse recurso no caixa aí para fazer algumas movimentações, para fazer alguns pontos interessantes. Só que o que eu quero trazer para vocês, tá? Ele tem que alocar em bons ativos que tenham se valorizar ao longo do tempo. E eu trago isso aqui para vocês para mostrar, né, o quão o valor patrimonial é defasado, né? O quão o valor patrimonial ali do portfólio, ele tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Ele só é reavaliado anualmente, ele tem uma dificuldade de capturar, né, isso do fundo e tem uma dificuldade de capturar o ciclo imobiliário além da capacidade de gerar renda. Então tem ativos aqui no portfólio que se valorizaram 64%. Claro que foi um ponto fora da curva, mas aqui, ó, 28%, 24%, 17%, 13%, 8%. Claro, tem ativos aqui que não se valorizaram, tiveram ativos, inclusive, que patrimonialmente perderam, né? Inclusive aqui o BTG Camaçari, que é um ativo aqui que fica em Camaçari, no polo de Camaçari, que realmente vem numa situação muito complexa, muito difícil, mas é um ativo aqui, de fato, que deve ser vendido, tem que ser vendido. Tem alguns ativos aqui que não tem a ver com a estratégia do fundo. Um exemplo, o Dengo, na Faria Lima. O que tem a ver? Não tem a ver, tem que vender isso, né? Então, o BTLG11 ele passa por dois momentos de fundo. O primeiro momento é de finalizar, concluir essa aquisição de 1,7, 1,8 bilhão de reais de novos ativos, de 11 a 13 ativos. E o outro ponto passa por vender os ativos que não são core, que a gente fala, né? Não são ali importantes para o fundo por médio e longo prazo. É isso que o BTLG tem que passar, por um reinvestimento, né? Por um desinvestimento, pegar esse recurso e reinvestir em ativos ali que são estratégicos para o fundo. Então ele comenta aqui, ó, a tabela ao lado mostra as variações por imóveis, as duas principais valorizações se devem à conclusão de expansão. E isso é muito bacana, é um grande diferencial, tá? Que no ano passado, inicial de desenvolvimento, começaram, ele destaca também a valorização do ativo BTLG Hortolândia, bizarro, né, por causa de uma revisão contratual, foi bem grande mesmo. O único imóvel com leve impacto negativo foi o BTG Camaçari. Esse efeito decorre da proximidade do fim do contrato de locação, julho de 2025, refletindo no fluxo de caixa descontado. Então, é isso aí. E, no entanto, o fundo ele está atualmente negociando a renovação contratual com o locatário, mas é duro, viu? É duro. Por fim, uma parte significativa da valorização potencial ainda não está refletida nessa avaliação, porque isso se deve ao caixa do fundo, que atualmente está em cerca de 1,8 bi. Então, agora, essas novas aquisições tendem a fazer boas aquisições, comprando no preço certo. A gente vai ver só em junho de 2025 uma nova reavaliação desses ativos, tá? Então, esse aqui é um ponto crucial, um ponto muito importante, mostrando que, de fato, o segmento de logística vem passando por um processo bom, né? Que os ativos estão se valorizando, são bem resilientes, ainda mais depois de um crescimento muito grande ali em 2020 e 2021, forçado pela pandemia, mas ele vem resiliente, vem forte e vem crescendo. Esse que é o principal ponto, tá?
Então, tá muito bacana, muito importante, né, esse momento ali para o segmento logístico. E ele até fala também nesse relatório gerencial que traz essa informação do histórico de vendas, né? O fundo nos últimos anos, o BTG11, tem desinvestido cerca de 12 a 15% do seu patrimônio, destravando lucro por cota e criando valor via reciclagem do portfólio para o cotista. Por quê? A cada venda que é feita, esse lucro por cota ele tem que ser obrigatoriamente distribuído junto aos cotistas. Então, fala aqui das vendas que aconteceram, 2022, primeiro semestre, 23, primeiro semestre, segundo semestre, e 2024, que foi mais relevante que o primeiro semestre. Espero que aqui agora, também nesse segundo semestre, faça algumas vendas importantes e relevantes. Ponto principal, ó, tem vendas em andamento, lucro por cota de quase R$4 que é destravado e paga obrigatoriamente aos cotistas, e ele pega parte do valor ali, que é a amortização da evolução do capital, para alocar em outros ativos, tá? E 26% acima do laudo de avaliação. Então, é de fato isso que a gente vem visualizando. Hoje o portfólio do BTLG está dessa maneira. Vai aumentar a alocação aqui na raio 60, concluindo aquela aquisição, mas é de fato uma movimentação bem importante, bem relevante que o BTLG11 vem trazendo. Então, bom, turma, trouxe para vocês aqui o relatório gerencial para trazer atualizações, falar sobre essa reavaliação patrimonial muito relevante do BTLG11, só que não foi tão grande assim porque tem um valor em caixa. Um valor em caixa para realizar a aquisição de novos ativos. Vai ser de 11 a 13 ativos focados em São Paulo, né? E, naturalmente, isso vai aumentar a exposição a São Paulo, que é a estratégia principal do fundo, só que ele precisa realizar algumas vendas ali de ativos que não são estratégicos. Então, comenta aqui o que você achou sobre essa valorização patrimonial do BTLG11, o que você está esperando do fundo para os próximos meses, com as novas locações, de capitais principalmente, né? Novas compras na grande realidade, e qual é a sua expectativa para esse final de ano de 2024 do BTLG11. Deixa aqui nos comentários. E como eu te falo, se você gosta de fundos imobiliários e renda passiva mensal, aproveita para se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e muita renda passiva para vocês.